Então, irmãos e irmãs, estamos aí prestes a iniciarmos nosso retiro. Quem sabe aí umas 70 crianças, né? Que grande privilégio. E muitas dessas crianças não são da nossa igreja, são de outras famílias evangélicas, talvez não, né? Tempo precioso, são oportunidades que o Senhor Deus nos dá de fazermos parte do que Ele está construindo no seu reino. Então vamos aproveitar com alegria. É um privilégio para nós fazermos parte do que o Senhor Deus está fazendo. O apóstolo Paulo disse que nós somos cooperadores com Ele. Não que Ele precise de nós, de jeito nenhum. Mas Ele nos permite fazermos parte da obra dele, senão já teria nos levado para casa, né? Então, dá dignidade para a gente, é um grande privilégio. Participarmos de coisas, de eventos, de manifestações de Deus que vão ter seu efeito para toda a eternidade. Com relação às nossas crianças, deixar algumas dicas para todos nós que estaremos lá com elas. Não somos ignorantes a respeito do contexto das crianças, do mundo infantil. Trabalhamos com crianças, entre nós há aqueles que são pais de crianças, né? Tios, já fomos crianças. Então, usando o texto que Jesus repreende os discípulos quando embaraçavam, diz o texto, né? Constrangiam as crianças. E ele disse para eles, não façam isso, deixem que as crianças venham a mim. E aí depois ele complementa, olha, dizendo para os adultos como nós, discípulos estes que depois se tornaram os profetas do nosso tempo, os apóstolos, aqueles que proferem a palavra, que ouviram de Jesus e repassaram. E a Escritura diz na doutrina dos apóstolos. Então veja só, irmãos maduros, adultos, que precisaram ser corrigidos por Jesus com relação ao universo das crianças. Então, em primeiro lugar, as crianças não são complexas como nós somos. À medida que evoluímos nos anos, nos tornamos mais complexos e coisas se tornam mais difíceis para nós que não fazem parte do mundo das crianças. Então, nós somos de realidades diferentes e aí esquecemos de como éramos quando crianças. Então, as crianças não são complexas, elas são extremamente simples. A realidade delas é muito mais empírica, é muito mais ligada à realidade e ao dia a dia, aquilo que as rodeia. As crianças, elas têm uma necessidade psicológica, uma segunda coisa, de ter a aprovação daqueles que delas cuidam. Então, elas sempre olham para os adultos, procurando um modelo, procurando segurança. Ah, mas as crianças são rebeldes às vezes, elas desobedecem, né? Sim, mas no fundo a segurança delas está na aprovação, no cuidado, na disciplina, na correção. Então elas precisam e elas se aproximaram de Jesus. Elas viram que Jesus era o centro da atenção, era um mestre, escutava seus pais falando a respeito de Jesus. E elas desejaram também estar perto desse Jesus. Então, observe que esse desejo é extremamente simples. Ouve-se falar de alguém que é o mestre. Houve admiração de seus pais e dos adultos nas ruas, quem sabe dos adolescentes e jovens que estavam próximos no dia a dia. Olha, há um homem diferente no nosso meio. Ele cura, ele é misericordioso, ele atende as pessoas que nós não atendemos. Ele fala com mulheres e ele as instrui, ele socorre aquele que já morreu e volta à vida, ele cura os cegos, então eles ficam fascinados, as crianças ficam, e não tem nenhuma dificuldade, por que não ir atrás dele, correndo, empurrando no meio da multidão, queremos chegar lá perto. Então o desejo das crianças por estarem com Jesus, ele é genuíno e ele é simples. Nós precisamos levar isso em consideração. É uma segunda coisa. E é também um recado para nós, né? Jesus diz que temos que nos tornar como as crianças na simplicidade da busca e da entrega.
sem constrangimento, sem se sentir envergonhado, constrangido ou considerar a possibilidade de perdas. Não existe isso no mundinho delas. Uma terceira coisa é que na simplicidade das crianças e no desejo delas de irem ao encontro daqueles que dão segurança para elas, é que as crianças precisam ser ouvidas. Jesus falou, olha, não constranjam, deixem elas vir a mim. E ele então trata com elas dentro da realidade delas. As acolhe, não se conta detalhes no texto bíblico, mas nós podemos imaginar, as crianças continuam as mesmas. Elas chegam perto, querem às vezes se Jesus agachou para falar com elas, que eu acho que é interessante, né? Então, deve ter ouvido com entusiasmo as perguntinhas delas. Ele, então, dedicou um tempo às crianças e depois seguiu o seu caminho. Então, quando nos aproximamos das crianças, especialmente em um momento como retiro, onde palavras de Deus são ensinadas de forma lúdica para a realidade delas, devemos levar esse terceiro ponto em consideração, que elas precisam da nossa atenção, nós as ouvimos. Nós nos abaixamos na direção delas, não falamos de cima, elas têm dificuldade de ficar olhando para cima. Então a gente abaixa, senta e nós as trazemos para perto. Com isso em mente, eu gostaria de estimular todos que vão participar do retiro a considerarem que as crianças elas têm uma outra realidade e é uma realidade simples. Considerarem que as crianças elas têm toda a capacidade ou condição de perceberem Jesus, não da nossa perspectiva, mas não menos importante. Eu mesmo conheci a Cristo, criei nele aqui em Vilhena, numa igrejinha de madeira, onde hoje eu sou pastor, e toda a minha vida cristã até hoje foi baseada naquela decisão. Nunca precisei dizer, eu não criei em Cristo, sempre criei em Cristo. E então a minha relação com o Senhor foi sendo amadurecida. Então as crianças sim, elas optam, elas compreendem e desejam Jesus. Então, um terceiro ponto é de nós entendermos e falarmos com elas e as ouvirmos. E para isso é importante que você se insira no mundo da criança. Não usar uma linguagem complexa, não permitir que a pressa lhe atrapalhe de ouvi-las, ficamos impacientes, né? Não. Quando uma criança no retiro se manifestar por Jesus, na hora das mensagens, quando um apelo é feito e se pergunta a elas se elas têm o desejo de caminharem com Jesus, nós devemos levar isso em consideração, que elas estão compreendendo. E então, que é o terceiro ponto, nos inserirmos no mundo delas. O ideal é que um adulto se aproxime da criança quando ela manifesta-se por desejar Jesus. E esta aproximação tem que ser à altura dela, se abaixe para falar com ela. Isso ela vai perceber como importância, ela vai olhar no seu olho, você vai olhar no olho dela, às vezes ela baixa a cabecinha, fica constrangida, e aí você usa de uma linguagem simples e da realidade delas. Você quer andar com Jesus mesmo? Ela vai responder que sim. Então você fala, Jesus quer muito andar com você, mas isso à altura da criança, e de preferência um a um. E aí não complique demais as coisas, porque na cabeça da criança não está complicada. Então você a ouve, pode ser que esta criança queira dizer uma história, queira dizer alguma coisa, e você a ouve com atenção, olhando no olho. Ela vai então se perceber atendida como aquelas crianças foram atendidas por Jesus. É a realidade do mundo das crianças. Elas se sentem amadas, importantes, e você escuta, sem pressa, um pouquinho. E depois você afirma para ela que ela é aceita por Jesus. E por todos, e por você e por todos que estão naquele lugar. Então, uma compreensão de que o mundo das crianças, você precisa mentalizar isso, é diferente do seu. E as crianças, a realidade delas é muito mais simples e Jesus gosta disso. Nós complicamos demais
e criamos muitas barreiras para nos aproximarmos dele com simplicidade. As crianças, elas procuram modelo, referência, elas estão ouvindo de Jesus e encontram nele esse modelo. E elas têm, sim, genuinamente a condição de nele crerem e a ele se submeterem. Quando vamos nos aproximar das crianças que assim se manifestam por andar com Jesus, devemos fazê-lo à altura delas, mostrando para elas fisicamente, nos abaixando, olhando no olho, sem pressa, que elas são importantes. Caso alguma criança dessa queira falar alguma coisa naquele momento, não se apresse. Deixa ela falar um pouquinho, né? E dê importância. E aí assegure a ela uma sexta coisa, que ela é aceita por Jesus, que ela perdoa, que ela é perdoada, que ela é amada por você, homem ou mulher que está se aproximando da criança. E que o Senhor Jesus vai caminhar com ela. E então você faz uma breve oração com a criança. Tudo isso, estas coisas simples vão fazer com que a mensagem ouvida gere paz e consolide todas as coisas na criança. E com certeza, estas ferramentas simples, que nos posicionamos não como os discípulos que impediam e constrangiam as crianças porque elas não faziam, né, a aproximação delas de Jesus de forma que os adultos estão acostumados, eles foram repreendidos. Então, hoje nós somos repreendidos também, se lidamos com as crianças ou façamos de acordo com o contexto que elas compreendem. E certamente o Espírito de Deus, que não tem nenhuma limitação, não precisa nem de ferramenta nenhuma para alcançar alguém, ele há de nos usar nesse retiro de forma especial. Então guarde esses 6 pontinhos em mente, medite sobre eles e participe do retiro todo assim, não somente numa mensagem quando tem um apelo, mas em todo o tempo, quando uma criança chora, quando ela cai, quando elas às vezes se desentendem uma com a outra, tem uma briguinha, uma disputa por alguma coisa, nos aproximamos delas observando os mesmos princípios. Que o Senhor Deus use a vida dos irmãos, das irmãs, a organização está de parabéns, muita gente envolvida e dedicada, e que assim o nome do Senhor seja glorificado e crianças sejam salvas no nosso meio. Deus nos abençoe então e que o Espírito de Deus nos capacite para termos um fim de semana precioso, frutífero e que glorifique o Senhor Jesus. Um abraço, queridos, e até lá.